Alô, amigos, acabou a minha permanência no Brasil. Vocês se lembram que eu fiz uma pergunta para vocês? Onde é que eu estou? Eu não vou dizer o nome da cidade em que estou, mas vocês concluíram. Imagino, vocês são pessoas inteligentes, que eu estava me referindo à minha presença no Brasil. Passei 3 meses aqui no Brasil, senti esse afeto brasileiro que nos enche o coração de alegria. E agora vou voltar para a Suíça, onde chegarei nos próximos dias. E para terminar essa fase brasileira, vamos gravar mais um YouTube, que vai ser baseado num daqueles fatos que provocaram repercussão mundial, que foi o ato do racismo coletivo cometido por torcedores espanhóis durante o jogo do Real Madrid contra o Valência. Ou seja, racismo coletivo contra o brasileiro Vinícius Júnior por ser um jogador negro. A ONU também comentou o racismo contra o Vinícius e ainda repercute a declaração racista do senador Magno Malta, assimilando uma brincadeira de mau gosto, mas racista, de extrema-direita, na qual ele assimilava, fazendo a sua brincadeira, o Vinícius a macacos, igualzinho os torcedores espanhóis que ficavam chamando Vinícius de macaco. Os partidos PSOL e Rede pediram a cassação de mandato desse senador. Mas vamos então àquilo que publiquei no Observatório da Imprensa e que diversas outras mídias publicaram, e que vocês podem ler, se vocês não entenderem bem o que eu estou falando. Existe em texto escrito no Observatório da Imprensa e no jornal Correio do Brasil, no direto da redação, entre outros. Milhares de torcedores no estádio recheio, repetindo altos brados durante 70 minutos, xingamentos contra um jogador de futebol por ser negro. Isso equivale a um linchamento. Inacreditável não ter havido uma suspensão definitiva do jogo, com sua anulação, ou a decisão de se transferir a partida para um outro dia, para um outro estádio, sem público. As declarações ou constrições ou desculpas posteriores pronunciadas e divulgadas pelo governo espanhol, diante da vergonhosa imagem exposta do país por esse escândalo mundial de racismo coletivo num estádio de futebol, chegaram tanto tarde. Hein? Que me desculpe meus ancestrais espanhóis, mas foi uma vergonha para a Espanha. O que esperavam a Liga de Futebol, as instâncias esportivas espanholas, o ministro de Esportes, o governo espanhol, no seu todo, para intervir, já que não foi essa a primeira vez que os jogadores negros são alvo de racismo. A FIFA e a UEFA só interferem no caso de haver vítimas fatais ou desconhecem ser o racismo um crime punido pela maioria dos países e, quem sabe mesmo, pela totalidade dos países europeus, pelo menos no texto, pelo menos lá na lei. Na prática, na Espanha não funcionou. Sem se esquecer da ONU e dos órgãos internacionais de defesa dos direitos humanos. E os patrocinadores, não vamos esquecer os patrocinadores, são diversos patrocinadores do campeonato espanhol. Esses patrocinadores disseram o quê? Disseram alguma coisa? Vocês viram? Eu não vi.
Eles toleram esse clima de arena? Consideram normal a excitação lúdica, racista, para a promoção dos seus produtos comerciais? Alô, alô, patrocinadores do campeonato espanhol. Haveria essa reação mundial sem a denúncia da imprensa? Talvez não. Essa não foi a primeira vez que Vinícius Júnior foi alvo de racistas, mas os dirigentes de futebol espanhol preferiam fechar os olhos. Uma mostra, o árbitro Ricardo de Burgo Berruecheado, 37 anos, no encontro Real Madrid contra o Valência, registrou apenas um caso de torcedor chamando Vinícius de macaco. Era todo o estádio. Ele registrou um caso. Você já imagina. Tendo interrompido o jogo 8 minutos por incidente racista. Mas depois o jogo continuou. Na sequência, Vini acabou sendo expulso e sujeito a não participar, mas isso já foi resolvido. Ele continuará participando dos jogos do Real Madrid no campeonato. Gianni Infantino, presidente da FIFA, diante das repercussões da crise criada, afirmou já existir um procedimento específico para se aplicar no caso de racismo durante os jogos. Deve ser suspensa a partida, os jogadores se retiram do campo e se faz um anúncio no estádio, pelos alto-falantes, informando que, se prosseguirem os insultos racistas, o jogo será suspenso e a vitória será dada com os seus 3 pontos ao clube do jogador ou jogadores alvos de racismo. Infantino não disse por que esse procedimento ainda não é obrigatório, mas afirmou que deveria ser adotado por todos os países. Vejam bem, existe essa possibilidade, mas na Espanha ninguém adotou. E isso sabendo-se que situações de racismo dos torcedores contra os jogadores já ocorreram diversas vezes. Agora, a pergunta é aquela, por que não foi ainda adotado? Será que a Espanha é racista? Não acho que não. Um país como a Espanha, que pertence à União Europeia, são os torcedores racistas. E por que os torcedores são racistas? Vamos falar disso. Porque existe uma ligação entre racismo com extrema-direita política. Por sua vez, embora tardiamente, Luís Rubiales, presidente da Federação Real Espanhola de Futebol, La Liga, reconheceu haver um problema de comportamento, de educação e de racismo no país, confessando-se consternado, coitadinho, por atos que devem ser erradicados. Isso é blá, blá, blá. Fala-se depois, estamos chateados, que coisa, né? Não devia acontecer. E por que aconteceu? O Comitê de Competição da Federação, dirigido por Rubiales, tem poderes para fechar tribunas no estádio, tem poderes para fechar estádios e tem poderes para convencer uma comissão governamental contra a violência, xenofobia e racismo nos esportes. E a pergunta é, não se entende por que essa comissão não foi convocada. Como se não tivesse acontecido nada. E imagine, agora que eu estou gravando esse YouTube, alguns dias depois do ocorrido, muita gente já esqueceu. O que foi mesmo? A história lá do Vinícius, já é assim. E assim é que as coisas vão se complicando.
porque não se adotam medidas. Não se pode esquecer, e aí é que eu vou voltar àquilo que eu anunciei agora há pouco. Uma parte do racismo espanhol ligada diretamente à extrema-direita fascista, vinda do antigo movimento fascista Fuerza Nueva e franquista, dentro do qual se destaca o partido Vox, ultraconservador, ultranacionalista, militarista, racista, clerical, pró-imperialista. Quando eu digo lá clerical, é ligado à Igreja Católica, antifeminista e neoliberal. Partido que conta com o apoio do presidente da La Lega, Javier Tebas Medrano. Essa crise do racismo espanhol no futebol lembra o velho franquismo espanhol. O ditador, que quase fica imortal como ditador espanhol, e sua longa existência na Europa, a vida do Franco foi mais longa do que a do Salazar em Portugal. Uma perniciosa doença europeia fascista, cujas raízes permanecem vivas, embora se pense que já se acabou, e vez ou outra afloram, vez ou outra reaparecem, como nesse episódio do racismo no futebol. Esse cheiro de enxofre nazista não ficou restrito na semana ao episódio vergonhoso do racismo na Espanha. Houve outra coisa. A pretexto de fazer um elogio familiar, citando a atual guerra da Ucrânia contra a Rússia, o deputado federal Paulo Bilinski, do PL, que é um partido bolsonarista, citou o avô Bohdan Bilinski. Ele queria fazer uma homenagem. Ele é o neto orgulhoso de um avô. Ele queria fazer uma homenagem ao avô. Que avô é esse? Seu avô teria sido um herói por ter lutado aos 20 anos na Segunda Guerra Mundial contra os comunistas russos numa guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver se ele era herói mesmo, será? O deputado que era delegado, antes de ser deputado, eu não sei se ele continua sendo, mas eu acho que ele deve ter se deixado o cargo de delegado para ser deputado federal. E, se ele é delegado, ele fez um curso universitário de Direito. Então ele deve saber, não é nem um tonto, ele deve saber que na época do seu avô, lutando aos 20 anos, na Guerra Mundial, essa Guerra Mundial era dos aliados. Vocês já leram. Houve uma Segunda Guerra Mundial, de 38 a 45, na qual os aliados, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, lutaram contra quem? Contra o invasor nazista, a Alemanha, chefiada pelo Adolf Hitler. Esse era o nazismo. Ora, se o avô dele lutava contra os comunistas russos, então isso queria dizer que ele lutava em favor dos nazistas do Adolf Hitler. Peraí, isso daí é heroísmo? Alô? É heroísmo? Hã? Ai, o avô é um herói, hã? Lutava com os nazistas junto com o Adolf Hitler. Opa! Ai, ai, ai. E que a 14ª Divisão de Granadeiros da Waffen-SS,
SS, aquele S, grande S, dos nazistas, você deve ter visto em filmes, tudo isso. E que a 14ª Divisão de Granadeiros SS, a qual pertencia seu venerado avô, era uma divisão nazista dos ucranianos, comandada por oficiais alemães. Eles não tinham nem o direito de eles próprios comandarem sua divisão. Eram os alemães nazistas que comandavam esses subalternos nazistas também. E que, ao fazer o elogio póstumo do avô, emigrado ao Brasil em 1948, 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, Paulo Bilinski fez também o elogio da Waffen-SS. E não dos ucranianos que hoje lutam contra a invasão da Rússia. Isso é outra história. Nada a ver com a Alemanha da época e com a Rússia da época. Na época, a Alemanha era comandada pelo nazista Adolf Hitler. E a Rússia fazia parte do grupo de aliados que lutavam contra o nazismo. Alguma dúvida? O Neto? Qualquer dúvida, perguntem ao Zelensky, o presidente da Ucrânia. Ok? Foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Vou me despedir daqui a pouco dessas árvores, desses pássaros que estão cantando e voltar à Suíça. A Suíça estará no fim da primavera e vai começar o verão. E com essa eu ganhei 6 meses quentes. Um grande abraço a todos vocês. E daqui a pouco estarei no avião, atravessando o Atlântico e me preparando para novas aventuras, novos textos, novos boletins da imprensa, Observatório da Imprensa, Correio do Brasil e, quem sabe, um livro até. Um grande abraço. Abraço forte em vocês todos.